Queridos, Deus abençoe a todos nessa noite, amém? Olha para o irmão do seu lado, fala uma palavra profética para ele, diga assim: irmão, você está bonito essa noite. Viu como o povo se alegra quando a gente celebra? Queridos, é interessante e muito importante a gente entender que pessoas ao nosso redor só vão crescer se a gente celebrar com elas. O seu casamento haverá um crescimento se você celebrar com a sua esposa, com seu esposo. Tem marido que passa 20, 30 anos, nunca falou que o feijão, que o arroz que a esposa fez é bom. Então tem mulher que às vezes até prefere queimar o feijão e o arroz porque não recebe elogio do mesmo jeito. Quer que alguém celebre ao seu redor, seus filhos, seus discípulos, as pessoas que estão sendo discipuladas, ministradas por você, celebre com elas. O celebrar traz crescimento para as pessoas. Às vezes eu fico, quando minha esposa faz um sanduíche, né, pega lá pão, presunto, queijo, né, ela faz, eu falo: o que se colocou nesse lanche? Ela fala: queijo, presunto. Eu falei: não, tem alguma coisa diferente, que eu já comi sanduíche ao redor do mundo, viajei 102 países, mas nunca comi um lanche igual esse. Por quê? Porque amanhã eu vou ter fome de novo. E aí é só falar estou com fome, a pessoa tem prazer em fazer alguma coisa, porque foi celebrado. Queridos, celebrem com as pessoas ao seu redor, fale que você as ama, que elas são legais, que elas são importantes na sua vida. Todo celebrar produz crescimento, amém, queridos? É um prazer muito grande estar aqui de novo, né? Hoje estivemos pela manhã, outros tempos tivemos com o pastor Haroldo, né? E agora trouxe o Duda. E esse ano 2017 vai ser o ano que o Duda vai desencalhar. Eu estou orando para isso. Ele só tem essa cara de molequinho assim, mas está com 35 anos, né? Então, já está assim, passado da hora, né? Então, vamos ver se esse ano, depois eu passo o Facebook, o WhatsApp dele aí, tá? Nós estávamos num congresso em Manaus, e eu falei brincando, né? Depois eu passo o WhatsApp. Quando eu desci, chegou uma moça assim com a mãe dela, falou: pastor, ela está chorando, ela quer o WhatsApp do Duda. Eu falei: não, aí eu vou me pedir perdão, mas eu falei brincando, né? Mas você sabia que o homem, para ser abençoado, ele precisa casar? O homem, enquanto está solteiro, ele está no sal. A bênção completa de Deus vem quando ele casa, porque a Bíblia diz que Deus abençoa o homem, né? O homem é abençoado quando ele acha uma esposa. Aquele que achou uma esposa achou o favor de Deus. E eu fiquei estudando no original tudo, o que significa o favor de Deus. Aí eu entendi que ninguém sustenta um casamento com a mulher se Deus não ajudar, né? Brincadeira, vocês não entenderam. Mas, queridos, a grande maioria das promessas de Deus está envolvido família. Se você lê os textos, a Bíblia diz que a grande maioria das promessas está falando sobre sua herança, você constituir família, produzir família, porque sobre a geração que vem após você é que será firmada uma geração. Por exemplo, Salmo 112 diz que a sua geração que vier de você será uma geração estabelecida poderosamente nessa terra, nesse mundo de mais notícia. Não será uma família afetada, porque será bem firmada na palavra do Senhor. Enfim, Duda, está aí o conselho. Está ouvindo com esse fone? Então tá bom. Glória a Jesus. Muito bem, queridos, antes de nós pregarmos, às vezes a gente sabe quando começa a reunião, né? Agora, como termina, só Deus sabe, aleluia. E eu queria falar um pouquinho do material que nós trouxemos, está lá depois da cortina, né, no fundo. Esse aqui é um CD, um áudio, aprendendo a crescer coletivamente. Um dos grandes problemas nosso é aprender a crescer coletivamente. Por exemplo,
quando chega um cunhado novo na família, né, é um problema todo, até que seja aceito tem que pagar um pedágio, né? Porque é um ser estranho que já está chegando, né? Já fala que é cunhado, né? Cunhado vem de cunha, é forçado, o negócio é ninguém pede, vem, né? Então, e assim também às vezes é na igreja, é uma nova pessoa com talentos novos, uma forma diferente que Deus vai usar. Então a pessoa fica, será que vai tomar meu lugar no corpo de Cristo? Será que vai? Então, às vezes como igreja a gente também não entende. Às vezes esse aprender a crescer coletivamente. Eu falo sobre isso, é uma mensagem muito bonita. Outra mensagem é oração em línguas. Por que você deve ser cheio do Espírito Santo? Por que você deve de orar em línguas? Para onde as línguas vão te levar? Qual a maturidade da oração em línguas? São 8 mensagens, mais de 10 horas nesse CD, está em MP3, sobre esse assunto. E o assunto que eu falei pela manhã, quem não esteve aqui, é jejum, né? Então, é muito bom, como é que Deus pode fazer você ser mais sensível, entender como Deus pode transformar seu caráter. Quem não esteve de manhã, eu vi que tem algumas peças desse assunto aqui, jejum. Depois tem os pendrives, tem 2, tem o volume 1 e o volume 3. O volume 1 é as pregações mais antigas minhas. Tem mais, aqui fala 50 horas, mas tem mais de 70 horas de pregação. Pendrivezinho pequenininho, né? Você pode botar no carro, esse trânsito abençoado, né? Que tem, em vez de você ficar xingando no trânsito, fica orando, escutando mensagem. E também tem esse pendrive de música. O grupo que viajou comigo, né? A banda Atmosfera de Adoração, por muitos anos. Pessoas que viajaram comigo, o pastor David Keelan, Luísa Rosa, enfim, tem aqui 138 canções dentro desse pendrive. Você pode adquirir lá no fundo. Mas eu queria recomendar muito esses 2 livros aqui, ó, da doutora Elizabeth Pimentel. Pastor, o dia que você quiser trazer uma mulher aqui no Congresso de Mulheres, excelente preletora. Ela é uma psicóloga, uma pastora, cheia do Espírito Santo. E esse livro aqui é o último dela, Revendo Caminhos. Como você ressignificar o seu passado para construir um futuro. A grande maioria das pessoas sempre está enroscado com alguma questão do passado, nunca se livra. Eu sempre digo que o passado não é um lugar para a gente viver. O passado, ele é um bom professor para a gente não errar nas mesmas coisas que errou. Mas é muito importante a gente ser livre do passado. A vida deve ser vivida do presente ao futuro, nunca no passado, do presente ao futuro. É um livro muito bom que trata desse assunto. Queria dizer uma outra coisa. Como essa igreja é uma igreja de discipulado, que discipula, é muito importante você crescer. É muito importante você saber de assuntos. Por quê? Porque isso vai fazer você ajudar as pessoas que você discipula, que você cuida, que você treina. Então, é importante você também ser bem instruído sobre assuntos. Você vai chegar num assunto sobre família, você não sabe dar uma resposta para a pessoa. É como aquela mulher que é crente, mas não é. Chega uma outra ímpia e fala: olha, eu vou largar meu marido, porque meu marido é ruim e tal. E aí a mulher crente, veio de ter uma palavra de Deus, ela diz assim: tudo que é homem é igual. Não tem um homem igual ao outro no mundo. Cada pessoa é diferente. A gente tem que ter sempre uma palavra de instrução. Por isso a gente tem que investir em nossa vida, investir em conhecimento, porque não é só para nós. Queridos, por toda a minha vida eu ajudei a treinar pessoas. Mas se Deus me desse a oportunidade de começar um ministério de novo, eu investiria mais na minha vida em treinamento das pessoas que passaram ao meu redor. Eu tentaria me qualificar melhor para ajudar aquelas pessoas que passaram pela minha vida. Muitas pessoas vão passar por sua vida. Quantos podem dizer amém? Então, o que você vai fazer por elas? Esse é a maior graça que Deus dá à igreja: treinar pessoas, aconselhar pessoas, mudar a história de pessoas. Então é muito importante você investir em você. E outro livro que eu queria recomendar, que bom demais, que causou impacto na minha vida, é O Poder da Palavra dos Pais.
Eu comprei esse livro quando a Heloísa Rosa, que é casada com meu filho do meio, foram ter o primeiro bebê. Eu já tenho 2 filhos, são meus 2 netos. E eu preocupado, né? Eu falei, vou comprar esse livro para ele, O Poder da Palavra dos Pais. Estava num congresso com essa pastora ministrando. Comprei, fiz um autógrafo e ia encontrar a Heloísa, mas ia demorar uns 10 dias para entregar para eles. Aí, nessa demora, um dia eu peguei o livro e comecei a ler na minha casa. E me encantei com o livro, comecei a ler e não parei. Passei um pedaço da noite até lendo, comecei e não parei de ler o livro. Tão encantado com o assunto. Quando terminei de ler, eu pensei, esse livro não é para o meu filho, esse livro deveria ter sido para mim. Aí eu vi o quanto eu errei na vida, por não ter instrução em certos assuntos. O quanto eu fiz meus filhos sofrerem, minha família sofrer. Então, queridos, é um livro muito bom. Todo pai deveria ler. Toda mãe deveria ler. Todo futuro pai deveria ler. Você que discipula pessoas, que cuida de pessoas que têm filhos, deveria ler esse livro. Por quê? Porque vai te ajudar. O Poder da Palavra dos Pais. Muito bom esse livro. Depois tem alguns exemplares de um livro meu lá, Você é o Alvo de Deus. Também todos os meus livros acabaram, só ficou um pouquinho desse aqui. E o livro de um amigo meu, esse maravilhoso Pentecoste, também fala por que você deve ser cheio do Espírito Santo, para onde as línguas vão te levar. Enfim, quando você for lá terminar o culto, você pode comprar lá. Você pode comprar com dinheiro, cartão de crédito, com cheque, com vale-refeição. Não, isso não. Se você não tiver dinheiro, não tiver cartão, não tiver cheque, se pega com o pastor Haroldo o dinheiro, que ele tem muito. Já profetizei 2 vezes hoje, hein, pastor? Bênção de Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de Cristo, segundo João, capítulo 4. Estava conversando agora à tardezinha com minha esposa, ela mandou um abraço para todo mundo. Eu não pude estar aqui porque ontem nós tivemos uma igreja em Florianópolis, chega muito tarde em casa. Eu acho que ela tomou refrigerante, alguma coisa, que não dormiu à noite, né? E aí eu não quis trazer ela hoje. Eu falei, descansa, né? Porque uma mulher quando não dorme, gente, ela fica perigosa. Glória a Deus. Mas ela, então, mandou um grande abraço para todos que estão orando, para que Deus nos abençoe nessa noite. Capítulo 4, versículo 19 em diante. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós o adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, e eu que falo contigo. Que Deus nos abençoe nessa noite por sua palavra. Amém, queridos? Eu queria hoje dar um subsídio, já que vocês estão entrando no ano 2017. E o ano de 2017, ele vai ser um ano de bênção para você. Não pelo ano, mas pela aliança que você tem com Cristo. O mundo vai ficar cada vez pior, mas você não tem uma aliança com o mundo, você tem uma aliança com Jesus. Então 2017 vai ser o ano abençoado na sua vida. Aleluia! E eu queria deixar um pouco de subsídio, porque eu vi que está um tripé muito forte aqui, né, no início de janeiro: oração, jejum e adoração. Complementando com meditação na palavra,
essas 4 leis espirituais são as mais poderosas leis da prática de uma vida espiritual que nos aproximam, que nos levam à presença de Deus. E eu tenho dito isso repetidamente: o que transforma a nossa vida são nossas experiências com a glória de Deus. Nós somos transformados de glória em glória, e a glória sempre está na presença de Deus. E uma coisa, querido, tudo que aquilo que você alcançou em Deus, os homens jamais vão poder tirar de você. Tudo que o homem te der, ele pode te tirar, mas tudo que Deus te der, ninguém pode te tirar. E a adoração, ela é uma lei espiritual exatamente. A prática dela, e talvez a gente, para entender mais sobre a adoração, precisaríamos criar alguns subsídios no nosso coração para sermos praticantes de adoração. Primeiro, talvez precisaríamos compreender quem somos, que maneira somos constituídos, como Deus nos fez, para que não haja uma inversão de valores. Primeiro, aquilo que nós vemos, que é a nossa matéria, o nosso corpo, não é a nossa realidade, pertence a nós, mas não somos nós. Na verdade, nós somos um espírito que nasceu de novo. Então, o que é maior, o que é eterno em nós é o espiritual, onde habita a presença de Deus. Então, espiritualmente, eu me relaciono com coisas espirituais. Ou seja, eu posso me relacionar com Deus com o meu espírito. É o que está falando aí. Deus está procurando gente espiritual, verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em Cristo, em verdade. Verdade não é um conjunto de ideias, de palavras morais, a verdade é Jesus. E então, com o meu espírito eu me relaciono com Deus, que é espírito. Com o meu corpo eu me relaciono não com Deus, eu me relaciono com as coisas físicas. Ou seja, eu preciso ter consciência que eu não posso cruzar uma parede daquelas, porque lá é físico, eu sou físico. Então o meu relacionamento tem que ser via porta, não pode ser via parede, né? Então com o tempo eu aprendo que eu não passo pelas paredes, eu passo pelas portas. Eu me relaciono com aquilo que é atrativo com a carne. Por exemplo, hoje de meio-dia o pastor levou a gente num restaurante, tinha uns 400 tipos de comida lá. Então a carne chega, eu falei, esse é o meu mundo, né? Esse é o meu mundo. E aí eu estava com um prato de comida, né? Aquele balcão grande, eu peguei um purê de batata, botei um molho. Aí eu sou apaixonado por comida chinesa. Eu fui mais para frente, vi aquele monte de comida chinesa, eu falei, puxa, eu preciso deixar essa batata fora, né? A gente se arrepende. Esse é o relacionamento, porque comida é física, e eu me relaciono então com o meu físico. A minha alma, que também é invisível, e é o centro da personalidade de uma pessoa, que está embutido do seu conhecimento, os seus desejos, a sua vontade, o saber. E a gente precisa entender, com a alma a gente se relaciona com pessoas, não com Deus. É interessante que quando Deus criou o homem, e tem pessoas que dizem, Deus me satisfaz completamente. Queridos, é um engano. Deus não consegue fazer isso, porque Deus criou o primeiro homem e também tornou ele uma alma vivente. E aí Deus ia lá passear à tarde, né? Botava a mão no ombro de Adão. Queridos, por que vida melhor do que essa? Não tinha morte, não tinha falta de nada. Mas mesmo assim Deus olhou e viu que o homem estava só, porque não havia uma outra alma para se relacionar. Então Deus criou uma mulher. E é interessante, sabia que o homem, quando Deus criou ele, o cérebro dele era na costela. Aí criou a mulher, ficou pouca coisa para a gente. A mulher é um ser extremamente inteligente. Vou dar prova dos 9. Ela é tão inteligente que ela lá na sua casa, ela faz você pensar que você pensa que manda. Deus criou a mulher porque Deus precisaria que o homem, o ser humano, se envolvesse de alma. Então, queridos, com a nossa alma, a gente se envolve com outra alma, se relaciona com outra alma. Então a gente precisa entender, com o corpo me relaciono com coisas físicas, com a alma, com outra alma.
o meu espírito com Deus. E a gente precisa ter um equilíbrio nessa área. Às vezes pessoas perdem o equilíbrio, se relacionam muito na alma e pouco com Deus. Então, quando Deus fala em adorador, Deus está falando buscar de volta pessoas que possam se relacionar com Ele. E adoração é esse vínculo de relacionamento, onde a gente pode agora ter um relacionamento com Deus. Queridos, é diferente você estar com uma outra alma vivente, falando das coisas de Deus, do que estar com Deus. São duas coisas diferentes. Então a adoração, ela produz um momento espiritual que nós não estamos falando de Deus, não estamos falando das coisas de Deus, nós estamos nos relacionando com Deus. Aleluias. E eu queria falar aqui, é tão antigo essa escrita aqui, mas foi um momento muito bom na minha vida que Deus falou sobre adoração, e uma série de mensagens que eu fiz sobre esse assunto. E eu queria falar sobre benefícios, 7 benefícios da adoração, a prática dela. A adoração, ela tem que ser praticada. Queridos, assim como o pecado é um estado negativo ou errado do ser humano, a adoração também é um estado. A oração é um estado. A meditação da palavra é um estado, porque é uma paixão pela palavra de Deus. Diga comigo, a adoração é um estado. Ou você está nela ou não está, querido. E primeiro benefício que a adoração produz é viver no Espírito. Diga comigo, a adoração produz a viver no Espírito. Mas nós temos algumas coisas que às vezes eu faço a comparação com o mar. O mar dá um exemplo muito interessante. Quando você olha uma pessoa que vem do interior, a primeira vez que vem no mar aí, então você olha que ela não sabe um relacionamento com o mar, né? Então se ela vem branquinha como um saco de farinha, né? E aí você olha ela lá, quando vem aquela onda quase morrendo, ela dá um pulão assim, né? E aí ela tem medo do mar, não sabe, aquele negócio grande, né? E aí ela anda por referência dos outros. Ela vai indo, a água vai até no joelho. Mas como ela vê gente mais na frente, ela continua. Aí a água dá na cintura. Mas tem gente na frente ainda, tem referência, ela continua. E a água vai dando no peito. Então começa a haver uma falta de segurança, porque já não tem muita gente na frente. Então começa o mar, ele começa a ter um trabalho. A água que veio por cima, ela volta por baixo. Então ela começa a tirar a areia do pé. Queridos, adoração muitas vezes é assim, nossa vida. Nós começamos por entusiasmo, porque alguém diz que está fazendo. Tem um grupo de louvor na frente, né? Então tem referência. Tem gente que está dizendo, olha, você tem que adorar a Deus. Aí tem uma música boa que acalma a sua alma, tem sentenças a respeito de Deus que é bom, essas canções bonitas. Então você pensa, eu vou ir porque tem gente que está indo. Mas chega um momento que aquela pessoa que entrou no mar, se ela continuar andando, ela vai perder a referência, porque de repente, quando não tiver mais pé para ela, não tem mais gente na frente. Então normalmente ela volta para a praia, lá onde está a sogra, as dívidas, os problemas. Ela vai voltar para lá. Por quê? Porque aquilo que está na frente está indefinido, pode levar ela à morte. E queridos, o viver no Espírito muitas vezes é assim. Nós temos um medo mais profundo de morrer e ir para dentro de Deus, um lugar onde as pessoas ainda não foram, não contaram que foram. Por isso que é muito comum, queridos, quando a gente olha sobre bandas, cantores evangélicos, e eu acho que é muito bom os ministérios que Deus nos deu, mas basta um cara famoso se apresentar, ou sair um clipe dele, e ele cantar uma música, o Brasil inteiro vai cantar, ele dá alguns pulinhos, na outra semana todo mundo está dando os mesmos pulinhos, porque é a referência que eles têm. Eles não buscaram um lugar em Deus, uma vida no Espírito, e morrer para algumas referências erradas, humanas que eles têm, e num lugar que é quase que insondável das coisas de Deus. A grande maioria, quando vai morrer
ou Deus está convidando para um lugar de morte, de profundidade, tem medo, porque ninguém esteve lá. Então, quando nós adoramos a Deus, queridos, às vezes, você não precisa nem de música, mas se sua alma é tão inquieta, pode colocar uma música. Mas basta você levantar sua mão lá no quarto e dizer: Jesus, eu te amo. Eu te amo. Você não vai falar 3 vezes que você vai ver essas ondas de Deus te pegando e te levando para lugares que talvez ninguém foi, mas é lá que Deus quer te levar. O segundo benefício de adoração é o conhecimento. É interessante que 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, 10 e 11 diz: quem conhece o homem? Só o saber dele não, queridos. Paulo diz que tem gente que aprende e nunca chega ao conhecimento da verdade. Você quer ver uma coisa? Nunca se falou tanto de sexo nessa geração. E a geração mais doente sobre esse assunto é uma geração perdida, não sabe a verdade desse assunto, porque nunca chegou ao conhecimento da verdade. Aprendeu muito, mas aprendeu tudo errado. Então a gente olha que a Bíblia diz: quem é que conhece o homem? A sua alma? Não, o seu espírito, o espírito que está nele. Esse conhece o homem. E quem conhece a Deus? A teologia? Não. Quem conhece a Deus é o Espírito de Deus. E não só a Deus, conhece as profundezas de Deus. Um dia eu estava ensinando sobre adoração e uma professora de uma universidade estava lá e ela terminou a reunião e disse: pastor, parece muito com o ensino que eu estou fazendo na universidade sobre o mar, sobre o peixe, os seres do mar. E eu estava falando sobre níveis de adoração. E aí ela disse, então ela me explicou o que ela estava ensinando. Queridos, esses peixes gostosos que você come aí, camarão e outros bichos aí, eles vivem numa profundidade do mar onde eles precisam de uma luz externa para poder viver e comer. Então esses peixes são os que as redes pescam facilmente e que estão em nossas mesas. Mas no mar existe uma segunda camada de vida que ele já é mais difícil de ser achado. Ele tem uma meia luz própria, ele vive numa penumbra. E eles já são mais difíceis de as redes, os anzóis, alcançar eles. Existe também uma terceira camada no mar de vida, que eles vivem numa escuridão, onde a luz externa do sol não penetra, porque eles têm uma luz própria. E esses não são alcançáveis. E esses têm o privilégio de ter 2/3 da terra para viver em todas as suas riquezas. A vida cristã é muito parecida com isso. Você já notou que tem as pessoas que caem nos mesmos pecados sempre? Toda vez que o diabo passa a rede dele, os anzóis dele, acha aquelas pessoas nas mesmas carnalidades. Por quê? Porque elas nunca entraram num lugar mais fundo em Deus. Elas sempre sobrevivem só do que os outros dão, daquela luz externa. Não que é errado, queridos, a gente ser ministrado, mas a gente tem que também ter uma vida com Deus e ir mais longe do que as pessoas, e mais longe do que um ministério está cantando. Adoração é um lugar que nos leva para a profundeza de Deus, não só em Deus, mas para a profundeza, conhecer as profundezas de Deus. Então aqueles homens, aquelas mulheres que se dedicam em adoração e que vivem num estado de adoração, eles começam a sair dessas carnalidades. Eles não se tornam tão infantil, de que se magoam quando uma pessoa evangélica não dá uma paz do Senhor para ele, ou faz alguma bobagem, ou cai em algum pecado. Quantas pessoas dizem para mim: pastor, não vou mais na igreja porque olha, eu me desiludi. Não, querido, existe um lugar em Deus que não há nenhuma sombra de ilusão. Aliás, ilusão é uma coisa diabólica. Deus é o Deus da desilusão. Aleluia. Ilusão é uma irrealidade e Deus é uma realidade.
Quando Deus te desilude, você deveria louvar a Deus, saltar de alegria, porque aquele momento é um momento que você vai parar de ser enganado, você entendeu, aleluia. E queridos, existem homens e mulheres que entram tão profundo em Deus, que eles vivem agora da luz de Deus, eles vivem de uma revelação divina. E aí é que eu acho uma coisa importante, querido, esse entendimento sobre revelação. Revelação não é uma pessoa sapateando na sua frente, gritando, assim diz o Senhor, tal, não. Revelação é você entender onde Deus está na sua vida hoje, aonde Deus estará na sua vida amanhã, aonde Deus estará no suprimento da sua moral, aonde Deus está no suprimento financeiro, aonde Deus está no suprimento das promessas, para que você não fique enganado. Revelação é você saber aonde Deus está na sua vida, e esse é um lugar somente em Deus. Então a prática da adoração, ela leva você para conhecer as coisas de Deus, traz a sabedoria espiritual, não é uma imitação a respeito de Deus. Se pegar hoje uma máquina Xerox colorida e tirar uma Xerox de uma nota de R$100, ela vai parecer idêntica, mas se você for lá no supermercado pagar alguma coisa com ela, provavelmente você vai ser preso, porque ela é parecida, é uma imitação, mas não é uma verdade. Assim, queridos, é uma pessoa que vive nas coisas externas, só recebendo do externo. Quando nós adoramos em profundidade, nós entramos em profundidade. Diga comigo, adoração traz conhecimento. Queridos, terceiro benefício da adoração. A adoração, ela traz santidade. E santidade, querido, não é você ser melhor do que os outros. É um engano quando a gente pensa que é melhor do que alguém. Deus nunca trabalhará na sua vida para tornar você melhor do que outra pessoa. Todo trabalho que Deus fará com a sua vida é para tornar você melhor do que você mesmo. Tudo que eu estou em busca de Deus e Deus trabalhando em mim, não é para mim me tornar melhor que o pastor Haroldo, é me tornar amanhã melhor do que eu sou hoje. É uma transformação da minha alma, não é uma competição com ninguém, mas uma transformação minha. E é interessante, querido, que a santificação é essa. Ela é o trabalho dentro da nossa alma, aquilo que é o centro da nossa personalidade. A falta de estrutura na alma das pessoas. Vou dar algumas coisas porque nós temos pouco tempo. Olha, meu Deus, o tempo está correndo. Quer ver uma coisa? A moda, por exemplo. A moda no Brasil, você olha que tudo empurra contra a mulher. A mulher tem que se vestir quase seminua. E a gente pensa, as mulheres são culpadas. É interessante que quando você vê que a moda empurra para a mulher ter que mostrar, descer lá embaixo, não é um pecado de mulher, é um pecado de homem. Porque os homens que querem isso. É um homem que não respeita a mulher, que não ama a mulher, porque ele tem a alma desestruturada. E às vezes a gente vê moças, né, estão iniciando a vida, estão totalmente despidas porque elas estão buscando um lugar para ser vista, para ser enxergada, para ser achada. Queridos, quando Deus fazer essa nação, os homens dessa nação se converter, eles vão amar as mulheres, vão respeitar as mulheres. Não vou ter essa falta de estrutura que tem. Mas quando a gente se converte e vem para a igreja, não é uma reforma por fora, com tecido que Deus vai fazer. Deus vai reestruturar a nossa alma. Agora nós já não estamos à venda, nós somos comprados e pagos com maior preço. Eu não preciso ser o que os outros querem que eu seja. Agora eu não sou um produto da sociedade, eu não sou um produto da moda, eu sou um produto de Deus. Isso vai trazer uma estrutura de dignidade. Eu não preciso descer, porque agora Deus estruturou a minha alma. A gente olha para essa mulher, queridos. Eu acho interessante que essa mulher, ela tinha
5 maridos. E mais um homem que viveu que não era seu marido. E Jesus traz uma revelação, fala: olha, é verdade, você já teve 5 maridos, e agora você vive com um que não é seu marido. É interessante que Jesus está falando aí dos 5 ministérios. Os maridos são 5 ministérios. A Bíblia não fala se morreram os outros homens, porque ela foi casando com 5 maridos, mas 5 homens foram maridos legítimos daquela mulher, com direito de ministrar, de viver com ela. E o homem, ele tinha uma figura representativa de Deus, porque ele era o provedor. E aquela mulher se entregou a esses homens exatamente pensando em servir a Deus. E ela viveu verdadeiramente debaixo de 5 maridos legítimos. Talvez morreu o primeiro, o segundo. A mulher até é perigosa, porque matar 5 maridos não é fácil não. Mas é interessante que Jesus diz: agora você tem um que não é legítimo. E às vezes quando a gente olha para a igreja, queridos, a igreja também, que tem uma partezinha que fugiu de muitas coisas que deveriam ser bíblicas. Existem 5 ministérios na igreja: os apóstolos, profetas, os pastores, evangelistas e os mestres, que são em Cristo, em favor da igreja. Todos os outros chamados na igreja têm que estar a serviço dos ministérios da palavra. Por quê? Porque a igreja trabalha em função de promover a palavra de Deus. Por isso eu não acredito em cantor avulso. Eu sou um cantor. Qual igreja que você vai? Não preciso de igreja. Está até na moda isso agora. Não preciso de igreja. Eu sou a igreja. Querido, para a gente ser a igreja, a gente precisa estar com a igreja. Ainda que a igreja também é na individualidade, mas nós somos corpo de Cristo. E a gente vê que a igreja no Brasil, ela por um tempo, ela foi ensinada por cantores, que não tinham liderança da palavra sobre eles. E foi ilegítimo. Porque quando alguém não está sujeito a um ministério da palavra de Deus, ele não está sujeito a Deus. E aí se torna que aquela pessoa incorre e não tem legitimidade para ministrar na igreja. E Jesus está dizendo: esse que está sobre você não é legítimo, não tem legitimidade, não tem escolha de Deus. Mas Jesus está dizendo: agora você está diante do 7º, perfeito, perfeição, e esse vai suprir toda a sua necessidade. E Jesus ensina então aquilo que é adoração. É uma mulher confundida, cheia de medos. Ele diz: eu não sei aonde se adora a Deus, porque nós, os samaritanos, é no monte, os judeus em Jerusalém. E Jesus disse: agora, diga comigo, agora é o tempo, e já chegou, em que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Jesus está ensinando uma maneira daquela mulher ser restaurada na sua alma. Os medos, até a maneira de se submeter a alguém que não tinha legitimidade sobre ela. Queridos, é interessante que quando eu comecei no ministério, Deus me ajudou muito com a adoração. Porque eu era um empresário, eu larguei tudo para ser um pregador. E aí eu fiquei sem salário, sem dinheiro, e com os filhos no colégio, aluguel. E o diabo começou a atormentar a minha alma. Às vezes eu acordava 1h da manhã, meia-noite. Meu Deus, o que vai ser? O que você vai comer amanhã? Como você vai pagar o colégio dos seus filhos? Como você vai pagar o aluguel? Aí eu levantava do quarto, não podia botar música, meus filhos estavam dormindo, estavam indo no colégio. Outro dia, minha esposa. Então eu ia na minha sala, e eu levantava minhas mãos e começava a orar bem baixinho: Jesus, eu te amo. Jesus, você é tudo que eu tenho. E entrava em períodos de adoração. E aquele horror, aquela falta de estrutura na minha alma que fazia suar. Depois de algumas horas,
eu começava a receber paz. E quando meus filhos acordavam, minha esposa acordava para tomar o café da manhã, eu não era um homem mais desesperado, eu era um homem cheio de paz. Aquele medo havia saído, porque a adoração, ela reestrutura a sua alma, ela arranca todos os medos. A prática da adoração, queridos, é algo extraordinário. Comece, gasta alguns minutinhos com Deus por dia. Medite na televisão. A televisão não tem muita coisa boa, a não ser que você põe meus DVDs lá para assistir. Mas vai lá no seu quarto, se fecha, passa meia hora. Fala assim: Jesus, eu te amo. Você vai ver que Deus vai arrancar os seus medos. Queridos, só para encurtar a história nesse episódio aqui da mulher samaritana, ela sai tratada, curada na sua alma, santificada. E aí ela volta para a sua cidade. Os homens, quando chegam, sempre queriam ver só aquilo que era sua carne. Chegam diante dela e ela fala: agora é diferente. Eu aprendi que eu não preciso mais me submeter a coisas erradas. Eu conheci aquele que libertou a minha alma. Queridos, assim, vamos trabalhar um pouco com a imaginação aqui. Não está registrado na Bíblia, mas alguns meses depois, Jesus morre. E então depois ressuscita e inicia a igreja. Algum tempo depois, dentro do período da igreja, um homem chamado Felipe vai na cidade de Samaria, e lá há um grande avivamento. Queridos, para mim, a obra de ter semeado a palavra para Felipe colher está aqui. Uma mulher que foi santificada na sua alma, a estrutura dela mudou. Aleluia. Queridos, e eu quero dar uma palavra às mulheres. Vocês foram chamadas por Deus. Deus tem um chamado para a vida de vocês. Vocês são especiais para Deus. Vocês não precisam ficar atormentadas. Vocês não precisam descer lugares. Não. Vocês já estão num altar de vitória. Cristo comprou vocês. Aleluia. Quarto benefício: alcançar as promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui faz assim. Mas quantas profecias você já recebeu e que a coisa não aconteceu? Quantas orações você já fez que a coisa não aconteceu? Deixa eu dar um quadro aqui rapidinho. Imagine comigo aqui um quadro em Deus. Aqui vive Deus na eternidade. Aqui Deus andou, e seria a criação. Início da criação, Deus criou todas as coisas. E aí houve uma sequência de homens na terra, mulheres. E então chegou o tempo da vida de Abraão. E Abraão viveu aqui. Nós estamos vivendo lá na frente. Aí Deus fala para Abraão: olha, eu vou fazer um monte de promessa para você. Está vendo a areia do mar? Assim será a sua família. Você está vendo as estrelas do céu? Assim será a sua geração. E Deus faz promessas para Abraão, promessa. E Abraão está ficando velho, né? De repente ele pensa: eu vou ajudar Deus. Arruma uma amante, faz um filho, faz um problemão. Aí ele vê que errou, falou: vou ficar quieto na minha. Quando ele está bem velhinho, a Bíblia diz que já estava assim naquele período que tomando só sopa, né? Não tinha como fazer uma dentadura, estava sem dente já. Então lá no final da tarde, ele e a velhinha dele, né, tomando uma sopa. De repente chega o anjo e diz: Abraão, pega a velha e vai para a barraca, que hoje vai acontecer. Hoje vai nascer o filho que Deus prometeu. Sara escuta. Olha que Sara não estava nem junto, ela estava lá numa outra barraca, né? Olha que a mulher escuta longe, hein? Ela riu. Mas Abraão entendeu, foi lá e nasceu Isaac. E aí Isaac está um rapaz, é a promessa de Deus: olha, vai acontecer, agora sim, Isaac vai ser uma geração e tal. E quando ele chega aí para a adolescência, Deus fala assim: quero que você mata Isaac. Queridos, é uma equação que não dá para calcular, não tem resultado. Aí, eu já fiz um filho quando não podia.
Você sabe que quando é que vão acontecer as promessas de Deus na sua vida? Quando acabar a carne. E aí, Abraão era inteligente. Ele deve ter perguntado a Deus: como o Senhor me dá um filho, agora o Senhor quer tirar ele? O que Abraão vai fazer? Ele pega Isaac, vai no Monte Moriá junto com alguns empregados. Chega no pé do Monte Moriá, ele diz assim: olha, fiquem aqui que eu e o menino vamos adorar. Diga comigo, adorar. Porque Abraão sabia que a resposta que não tem em homens só está no coração de Deus. E no coração de Deus você entra em adoração. Então Isaac está vivendo exatamente nesse momento, com essa história que eu contei, que a Bíblia relata. Então Isaac, ele entra em adoração, e ele entra dentro do coração de Deus. E Isaac, então, entende, ele não faz regressão, mas ele entra numa revelação no coração de Deus. E ele vem até onde Deus criou o mundo. E não tinha solução. Aí ele vem antes da criação do mundo. E aí ele tem uma revelação. Antes da criação do mundo, ele viu que Deus havia preparado um cordeiro para aquele sacrifício. E então ele volta com essa revelação, ele fala: não é o Isaac. Isaac pode morrer, porque eu agora entendi que todos que morreram em Cristo ressuscitarão, porque a morte não tem mais poder sobre a vida em Cristo. Porque ele viu que o cordeiro era Jesus, e na sua ressurreição, todos aqueles que creram nele ressuscitavam. Então para ele, Isaac morrer com 30, 16 era o mesmo. E quando ele vai fazer o sacrifício, Deus fala: você já entendeu, agora não precisa mais. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: quando tem coisa que você não entende mais, você já fez tudo, sabe o que precisa fazer? Vai adorar. Aleluia. Porque resposta para as suas promessas que Deus tem para você estão dentro do coração de Deus. Às vezes ninguém vai poder te dar essa solução, só o Senhor. Então seja um adorador. Olhe para o seu irmão e diga assim: seja um adorador. Sexto benefício que a adoração produz: ser verdadeiro diante de Deus. Queridos, não é quando eu estou chorando, não é quando eu estou cantando. Aliás, quando nós cantamos, talvez nós sejamos os menos verdadeiros. Eu me converti numa igreja que na hora da oferta cantava sempre uma música assim: tudo entregarei. Sim, por ti Jesus bendito, tudo deixarei. Mas não entregava nada. Só cantava, né? Então às vezes quando nós estamos cantando, nós estamos até sendo os mais mentirosos. Às vezes quando estamos chorando, porque nós estamos querendo só coisa para nós. Sabe quando é que nós somos verdadeiros? Quando estamos adorando. Porque aí nós estamos entrando na presença de Deus exatamente como somos. E a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aleluia. Quer ser verdadeiro diante de Deus? Não fala: Deus, eu sou santo, é teu servo. Não, vai adorar o Senhor. Quando nós adoramos, nós somos verdadeiros. Sexto benefício: nós nos aproximamos de Deus. É interessante que uma das palavras que traduz adoração, ela traduz a mesma coisa como beijo. Eu viajei muito na minha vida, e eu beijei muito minha esposa por telefone. E beijo por telefone é beijo de gosto de plástico, né? E às vezes eu ficava tempo longe, eu viajei por muitos países, e então dava aquela saudade. Então eu estava lá no Japão, eu ligava para minha esposa: olha, amanhã eu vou sair, vou embora para aí. E aí ficava aquela expectativa, né? Fazendo mala, comprando presente. Amanhã eu pego o voo. O voo era 14 horas do Japão para os Estados Unidos. Então é 14 horas que você fica lá, não vou, não estou chegando. Aí você vai olhando naquela tela lá, os quilômetros, as milhas para chegar, né? Tantas horas, vai fazendo a conta, o coração vai crescendo. Aí você chega no aeroporto da sua cidade, aí liga: meu bem, estou no aeroporto. Aí já são só 40 minutos.
É tempo de você pegar sua mala, né? Está crescendo agora, porque ela saiu de casa, e eu estou indo em direção a pegar minhas malas, e a gente se encontrar na saída do aeroporto. E aí, esse tempo de pegar as malas, ela está vindo. Quando eu saio para fora, sempre era mais ou menos assim, uma coisa meio sincronizada. Quando eu saía com minhas malas, ela vinha chegando com o carro. Aí eu deixava as malas, ela descia, a gente se abraçava e se beijava. E aí a gente misturava as bactérias, tudo que era dela entrava em mim, e tudo que era meu entrava nela. Queridos, é uma figura, mas é muito parecido com adoração. Adoração é assim, às vezes a gente está tão distante de Deus, coração distanciado, mas aí você se resolve fazer, eu vou adorar Deus. Então entra num quarto, aí você está lá 5 minutos, né? Puxa vida, parece que ainda a presença de Deus não chegou, eu vou sair para tomar uma água. Não, fica aqui. E aí a coisa vai acontecendo, né? De repente vai haver uma aproximação. E queridos, esse é o 7º benefício da adoração. É quando acontece o êxtase. Ou seja, quando a criação, a criatura e o Criador se encontram. E aí, queridos, é indizível. Só quem experimenta isso. É quando você vê que agora há um casamento exatamente entre a criatura e o Criador, e há uma explosão de alegria, de revelações. Parece que Deus entrou dentro de você, e há uma explosão de revelação da graça de Deus, do poder de Deus, das manifestações de Deus. Queridos, é indizível quando há essa aproximação. Muitos poucos homens e mulheres praticam adoração. Às vezes nós praticamos canções, mas não adoração. E o louvor é um produto da nossa alma, que aprendemos com o conhecimento, o quanto o nosso Deus é bom. E aí falamos, cantamos as nossas canções. Mas adoração não é uma experiência com música. Adoração não é uma experiência com o saber da nossa alma. Adoração é uma experiência com o nosso espírito, com um Deus espiritual. Ninguém pode roubar do seu coração uma experiência profunda com Deus. Você pode sair de um culto e ter esquecido tudo que foi cantado, mas é impossível você ter gerado um momento de adoração, onde há uma atração em que a gente se encontra com Deus de tal maneira que parece que Deus beijou a gente. Parece que tudo aquilo que era de Deus entrou dentro de nós. Um conhecimento que a gente não tinha, uma alegria que a gente não tinha, um milagre que a gente não tinha, uma revelação da graça que a gente não tinha, agora veio de Deus para dentro de nós. E aí é que há as grandes transformações. Mas poucas pessoas ficam o suficiente na presença de Deus para receber essas transformações. Eu espero, queridos, que nessa noite eu esteja diante de um auditório apaixonado pela presença de Deus, que quer ter experiências em 2017 com o Senhor, que não quer ficar só no superficial, mas que quer ter sua alma transformada, ter mais conhecimento de Deus, receber das coisas de Deus, e que vai dedicar um tempo como adorador. Para mim foi uma das coisas mais extraordinárias que a adoração produziu. Eu sei o quanto a minha alma era desestruturada em relação a crer e receber das coisas de Deus.
Mas o quanto foi bom passar noites às vezes dizendo assim: Jesus, eu te amo. Eu não tenho nada além do Senhor. Quanto isso mudou a minha história. Quanto isso mudou a minha vida. Quanto isso mudou a história da minha família.